Anote, toda vez que você pregar, paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez. Passou-se um bom tempo já, desde que eu gravei a última aula. Muita coisa aconteceu, tá vindo novos herdeiros, aumenta a responsabilidade no próximo ano. E hoje é o último dia do ano de 2025. Minha voz não está muito boa, mas eu vou fazer o possível para fecharmos aqui o curso, porque existem questões que, de fato, eu ainda gostaria de trabalhar, mas não vou deixar isso como um compromisso, visto que são muitas responsabilidades e não podemos abrir mão de algo em prol de outras coisas, né? Então nós temos prioridades. Em 2025 a minha prioridade foi totalmente o curso. Gastei muito tempo da minha vida, gastei muito dinheiro. Me surpreendeu positivamente em alguns aspectos. Em outros aspectos, eu criei uma expectativa além do esperado. Isso é normal. Eu prefiro sonhar acima do que sonhar abaixo. Não tenho vergonha de dizer isso, ok? Vocês que me acompanham sabem que eu sou bem sincero, busco ser honesto. E uma das questões que vai se agravar no próximo ano é exatamente o fato de eu ter parado muito em 2025 para o livro e para o curso. E eu preciso me sobrecarregar, tirar essa sobrecarga da responsabilidade do curso e seguir outros projetos em frente, questões até mesmo Ministério da Pregação, que às vezes eu não estou podendo atender ao Ministério da Pregação para socorrer o curso. Tive muitos problemas técnicos. Eu confesso que quando nós não temos recursos financeiros para pagar uma equipe, às vezes vai lá, é mão de vaca. Não é não ter recursos, é diferente. Tive muitos problemas, perdi muitas aulas. Semana mesmo, eu já tinha gravado aulas antes dessa. E eu perdi os arquivos, mesmo pagando, eu não estou conseguindo recuperar. Enfim, são muitas coisas. E nesses últimos momentos, eu quero falar algumas coisas para vocês que é de muita importância para a sua forma de entender o todo. É como que você vai lidar com o que você aprendeu. Não é sobre aprender, não é sobre saber fazer. Muitas vezes é sobre você raciocinar e desenvolver o que você precisa, entender o que você precisa, ok? E aqui eu tô com algo que eu quero mostrar para vocês que eu nunca pensei que tivesse importância, mas um pastor me falou isso, e se não me engano é o meu pastor atual, o pastor Wilson Brito, da 13ª Presbiteriana Renovada, que me falou isso. E eu comecei, confesso que não está completinho aqui, mas anote, toda vez que você pregar, anote o tema, anote o texto, anote a referência bíblica e faça o máximo de observações. O principal é saber onde você pregou tal situação. Acredito que eu já tenho contado para vocês de um livro que eu li, um pregador, ele cometeu o seguinte erro. Chamaram ele para pregar numa igreja e ele chegou lá e pregou um sermão, participa das minhas aflições. Eu acho que eu falei sobre isso nos erros dos pregadores. Porém, o pessoal gostou muito, foi um sermão muito memorável. E depois o que ele fez? Chamaram ele para pregar de novo, afinal foi muito bom, todo mundo gostou, todo mundo lembrava da pregação dele. Próximo ano, próximo aniversário da igreja, ele novamente prega o mesmo sermão, participa das minhas aflições. E eles entenderam que ele fez errado, mas acreditou que fosse um equívoco ou algo assim que precisava ser confirmado e chamaram ele novamente. E ele novamente
pregou, participa das minhas aflições. E aí não teve mais jeito, porque ele tinha ultrapassado todo o limite que ele podia ultrapassar pregando o mesmo sermão na mesma igreja, ok? Então, assim, nós temos que ter esses cuidados, estes zelos, para que venhamos a não cometer tais erros, ok? O que está aqui? Acredito que eu vou conseguir projetar a tela para vocês também, para vocês conseguirem ver de forma melhor. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só. A esperança de um seminarista. O sermão que eu preguei no seminário, na aula de homilética, que eu precisava pregar um sermão. Aí tem um texto, tem a data. Eu coloquei observações, foi numa sala de aula de homilética. Quem era o pastor responsável pela aula? O pastor Arlen. Ah, Fernando, o que você tem? Eu achei que eu só tinha áudio, irmãos. Eu descobri há uma semana atrás, eu achei o sermão, alguém gravou e mandou para mim, e eu tenho um vídeo do meu primeiro sermão. Foi um sermão de 15 minutos. Pensa no sofrimento, na tremedeira, no medo, faz parte. Mas enfim, é lógico que esse não seria importante para mim, mas eu sei todas as mensagens que eu preguei, em qual igreja eu preguei. Inclusive, isso é importante para quando você voltar na igreja, se você for convidado, você não chegar a pregar a mesma mensagem, ou você ficar na dúvida, não, mas eu preguei essa mensagem lá na igreja, mas por que Deus está me levando a pregar essa mensagem lá naquela igreja de novo? Aí você vai olhar seu banco de arquivos e fala, não foi lá que eu preguei essa mensagem, não. Foi em outro lugar, ok? Ah, Fernando, é proibido repetir sermão? Não é questão de ser proibido. Mas às vezes ainda não é o momento. E às vezes você vai repetir, mas você fala, deixa eu ver quanto tempo tem. Ah, não, preguei lá, mas sermão, mas tem 5 anos já trocou os membros, a igreja nem vai lembrar direito, ok? Então, serve para isso. E essa semana, um pastor me chamou para pregar, e eu olhei no meu celular, eu tenho um grupo só de pregação para mim, para facilitar. Aí eu vi lá um tema, que era um tema que eu sabia que eu estava querendo desenvolver. Ele falou, olha, e Deus já tinha tocado assim no meu coração, eu já tinha sentido assim, de eu pregar mais pregações mais centradas em Jesus. Alguma coisa me levou assim a esse foco. Às vezes a gente está preocupado com pregação bonitinha, ou pregação organizada, mas não. Vamos pregar mais sobre Jesus. Inclusive um dos meus focos em 2026, um deles vai ser evangelismo. Eu quero pregar nas ruas, eu quero pregar nas praças. E eu não tenho esse costume. Eu sei que vai ser difícil. Talvez tenha alunos aqui que é evangelista, vai ter mais facilidade, mas para mim não é assim com tanta facilidade. Mas enfim, eu olhei, pensei, eu vou desenvolver este sermão. Mas, quando eu fui lá no meu banco de dados, que eu não tinha atualizado aqui, na verdade, era o último sermão que eu tinha pregado. Eu lembrava do penúltimo sermão, mas do último eu não lembrava. Ou seja, é lógico que como eu ia desenvolver o tema do zero, o sermão ia ser diferente. A maioria dos textos iriam ser diferentes, divisões iam ser diferentes, tudo ia ser diferente. Mas o tema era basicamente o mesmo assunto. Que era o quê? Estar preparados para o encontro com Cristo, ok? E assim, eu fiquei surpreendido de eu não lembrar. Eu tinha na minha mente que o último sermão era um sermão X e não era, ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Faça na sua simplicidade, entenda, não é o jeito. Eu faço um computador, que eu tenho computador, então eu digito, aqui tem a numeração, dá para encontrar a quantidade de sermão, dá para me saber o texto. Aqui os que eu estou no YouTube, eu coloquei no YouTube. Aqui eu teve um momento que eu queria ver em quais livros da Bíblia eu já tinha pregado. Não está atualizado aqui, mas está mais ou menos atualizado. E aí eu comecei a querer pregar em livros que eu não tinha pregado ainda para fechar aqui a pregação na Bíblia. Tudo isso é possível quando você tem este controle, ok? Então, Fernando, como que eu vou fazer esse controle? Do seu jeito, do seu jeito. Olha para você ver, irmãos, aqui eu sei quando foi que eu mudei a minha pregação. Olha só,
Depois dessa aqui, até aqui era um manuscrito. Eu não sei se a aula do manuscrito vai estar antes dessa ou depois dessa na organização do curso. Mas eu falei isso para vocês, ou vou estar falando. Até aqui, olha só, até dia 21 de fevereiro de 2021, eu pregava lendo palavra por palavra. Não que eu lia, porque eu sabia o que estava ali, mas eu escrevia palavra por palavra, frase por frase, parágrafo por parágrafo, era 15 páginas. Mas, certo dia, aconteceu do meu pastor perder alguém, era parente, não era amigo, em cima da hora, e ele ia para um velório, e ele me pediu para pregar na EBD. Então, pela primeira vez, eu recebi um convite no mesmo dia, lembrando, irmãos, que eu estava aqui bem começando, tá? Isso já tem muitos anos, inclusive. Mas aí eu já tinha um assunto em mente, não tinha um sermão pronto, mas eu saí da EBD, vim para casa e não dava tempo de escrever tudo, não dava tempo de organizar, ficou apenas as ideias na minha cabeça, e eu cheguei na igreja e preguei a mensagem sem aquele esboção. Eu não lembro se eu tinha um esboço resumido ou se eu não levei nada. Eu lembro que me surpreendeu. Eu entendi que era da parte de Deus. Deus já estava me levando a essa intenção de me desapegar do esboço totalmente escrito. Era algo que eu já não estava muito feliz. Eu mesmo já não estava satisfeito com aquilo. E no meu TCC também, que eu havia feito sobre pregação, eu havia falado sobre isso, sobre essa liberdade de você pregar, sobre essa liberdade de você falar sem ter que estar lendo aqui, travado, preocupado. Tudo isso Deus já havia colocado no meu coração, então não é que você tenha que fazer isso, mas é um processo, e aqui começou esse processo, e está aqui registrado. O dia que eu comecei pregação sem manuscrito completo, exatamente, marcou esse tempo, e a partir daqui eu não tenho mais o manuscrito completo. Fernando, significa que a partir daí em nenhum momento você escreveu o manuscrito completo? Não, às vezes eu escrevi, eu só não levei ele para ser o meu esboço. Tá joia? Aí eu falo à igreja, olha, por exemplo, aqui, ó, de 29 de 5 de 2021, eu preguei na 7ª Igreja Presbiteriana. Foi um intercâmbio que aconteceu entre a 7ª Igreja e a 13ª, e foi às 19 horas, num sábado. Aqui eu preguei na Assembleia de Deus Vila Pimentel, aí eu coloquei quem é o pastor aqui, que dia que foi, tem a data. Eu, às vezes, quando eu sei, eu gosto até de colocar quanto tempo eu preguei, 35 minutos, 56 minutos, tem pregação de 27 minutos, tem pregação de 58 minutos. Essa pregação, por exemplo, aqui de 25 minutos, é um culto que nós tínhamos na nossa igreja, que era mais cedo e ele era mais rápido. Aí tem tudo, pregação de 60 minutos, onde está? Tá no YouTube, que dia que foi, e assim a vida foi seguindo. Deixa eu ver se eu tenho algum novo tempo registrado aqui. Aqui. Diz que casa de ferreiro espeta de pau. Inaugurando um novo tempo. Pregações com tópicos nomeados. Pregações em menos tempo, sem manuscrito. Então, o que é isso? São várias informações. Primeiro é aquela que eu sempre ensinei para vocês, irmãos. É uma coisa irreversível. A partir do momento que você faz uma pregação, que você divide ela em tópicos, em partes, a sua história com a pregação muda, ok? E isso, quando que eu comecei? Isso eu comecei no mês 10 de 2024, ou seja, eu comecei esse modelo na prática assim mesmo no final do ano passado. Então é algo bem recente, inclusive. Eu já tinha abandonado o manuscrito, mas eu pregava aquela pregação que tem início, meio e fim, mas sem ser dividido, ok? Então era aquela pregação que, querendo ou não, era mais maçante e tem essa tendência das pessoas não entender corretamente. Outra coisa aqui, pregações em menos tempo. Passei por uma fase da vida,
principalmente já planejando o curso e dando aula no seminário, que eu não tinha mais aquele tempo todo para fazer um sermão. Antes eu fazia sermão em um mês, e eu comecei a ter que fazer o sermão em um dia, em meio-dia, ok? E, surpresa, o sermão, na vista das pessoas, não foi pior. Muito pelo contrário, houve um avanço no sermão. Aí o que eu entendi? E foi depois desse entendimento que eu comecei todo o curso, então o curso eu já dei dentro dessa nova visão. Isso torna a pregação mais fluida, mais natural, linguagem mais comum, algo sem ser aquela coisa muito assim, muito organizada, muito formal. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós precisamos aprender, precisamos nos alimentar, precisamos nutrir, precisamos crescer. Uma hora ou outra, você fazer uma pregação em menos tempo, mais corrido, é uma coisa. Agora, se você sempre fizer isso por relaxamento, vai gerar na sua vida uma queda de conhecimento, uma queda de crescimento, e você, ao longo prazo, vai estar fadado ao fracasso. Então, Fernando, eu estou com a habilidade de fazer um sermão bem rápido. Cuidado, não deixe essa habilidade fazer com que você comece a entrar em declínio, tá bom? Então, não permita isso. Use isso para que você tenha mais tempo de estudar, para desenvolver. Irmãos, e mais uma vez, em nome de Jesus, não caia nessa armadilha de fazer sermão de inteligência artificial, sermão pronto. Eu acredito que o curso te deu estrutura suficiente para você montar seu próprio sermão. Lógico que seu sermão, se fosse a primeira vez, não vai ficar perfeito. Deixa ser imperfeito, mas seja você, porque você vai evoluir. Agora, se começar não sendo você, você nunca vai evoluir. Você sempre vai evoluir na cópia. Você precisa evoluir em você, ok? Então, neste momento, o que eu queria te falar é sobre exatamente essa questão de você anotar. Hoje, se você estiver começando, você não vai dar valor a essa informação que eu estou falando. Eu sei disso, mas eu também sei a importância que é. Então anote. Fernando, não tem computador? Anote num caderno, de vez em quando envie para o seu e-mail. Pelo menos eu não perco e-mail, tá, irmãos? Eu usava muito banco de dados, WhatsApp, mas eu, ultimamente, por mais que o meu número de WhatsApp é o mesmo há 14, 15, 16 anos, se não me engano, não o WhatsApp, né? O número de telefone é o mesmo, e depois, quando surgiu o WhatsApp, passei a usar o WhatsApp, e desde então mesmo, né? Graças a Deus, eu não ando devendo para ninguém ter que ficar me ligando, ok? Então não preciso trocar de número. Mas enfim, o que acontece é que o WhatsApp eu acabo perdendo as informações também, embora tenha muita informação lá. O e-mail até hoje tem sido a informação mais segura. Salvar no computador, às vezes o computador dá problema, o HD dá problema. Então normalmente você tem que ter cópias em lugares diferentes. Então tem esse arquivo aqui que está no computador, mas eu tenho cópia dele no e-mail. Se eu perder o e-mail, eu tenho a cópia do computador. Não é que todo dia você tem que fazer essas cópias, mas de vez em quando, ok? Você faça um backup de algumas informações assim. Fernando, não tem computador, não tem celular, não tenho nada. Quer dizer, tem, você está assistindo a aula. Mas enfim, você pode escrever num caderno, tem um caderno lá só de pregações, separa umas páginas só para falar onde você pregou, qual o tema, qual o texto. Anota alguma observação, que dia? Você ficou feliz com a pregação? Não? Você já tinha feito o curso? Não, eu já tinha feito o curso e eu mudei isso, eu comecei a dar nome aos tópicos. Não, eu comecei a usar esboço, antes eu não usava. Eu só conseguia pregar 10 minutos e agora eu já consigo pregar 25 minutos. Deixe isso marcado. Um dia você precisa desse relato histórico, desse entendimento, desse acontecimento. Às vezes mesmo para saber algum declínio. Nós temos que entender que nós somos frágeis e limitados. Hoje eu tenho uma tendência a pregar sem esboço, mas eu tenho que acreditar e de estar ciente que pode ser que daqui a uns tempos, por questão da idade, ou qualquer outra questão física, psicológica, mental, saúde, o que for, pode ser que eu precise do manuscrito completo e eu não tenho que ter orgulho de falar, não, eu não vou retroagir. Não é isso. Se eu precisar do manuscrito completo, nós vamos voltar para o manuscrito completo.
Inclusive, normalmente eu prego a cada 4 meses. Quando eu vou pregar de novo, eu não tenho. Assim, eu tô. Não vou dizer. Eu tô enferrujado. Já tô enferrujado de novo, ok? Mas aí, tendo terminado o curso, eu vou estar pregando mais vezes, vamos dizer assim, ok? Vou estar mais disponível, em nome de Jesus. Ainda que seja na rua. Sentiu vontade de pregar? Prega na rua, ok? Não tem que... não me dá a oportunidade. A oportunidade está aí. A rua está aberta. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Vou ficando por aqui e que Deus abençoe sua vida. Que você entenda, organização é sempre bom, sempre vai te ajudar. Planejamento, alguma coisa que você quer comprar, algum material didático que você quer comprar, algum texto que você quer começar a estudar, uma leitura da Bíblia que você vai começar 2026, uma leitura sistemática da Bíblia. Tudo que você faz de organização, de ordem. Por exemplo, por que é bom ler a Bíblia inteira? Porque se você ler ela inteira, você sabe que você leu todas as partes. E agora eu estou lendo a Bíblia de novo, só que agora eu comecei Novo Testamento somente. E quase toda hora passa em partes que eu falo, gente, eu não lembro de ter isso lido, não. Eu já li, no mínimo 3 vezes, 4 vezes, não sei, 5. Mas, para mim, é como se não existisse. Eu pensei, se alguém me falasse exatamente essas palavras, eu ia falar, isso não está na Bíblia. Mas está. Então, não podemos cessar de estudar, não podemos cessar de ler, não podemos cessar de aprender e não podemos cessar de nos desenvolver. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela vida de cada um aluno que chegou até aqui, ó Deus. Que tudo seja para a tua honra, que tudo seja para a tua glória, que nós possamos ser organizados e podamos crescer, ó Deus, em tudo, Pai, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém.